Pois muito bem, para os meus alunos que seguem as minhas aulas presenciais de patrística, na última aula a gente falou sobre o livro da doutrina cristã de Santo Agostinho e nesse vídeo, visto que não vamos poder ver-nos presencialmente, nesse vídeo eu concluo aquela aula sobre a doutrina cristã e falando agora sobre as regras de Ticônio. Para aqueles que não são meus alunos nas aulas presenciais, eu vou deixar aqui na descrição um link onde eu faço uma introdução à doutrina cristã de Santo Agostinho. Pois muito bem, então nós tínhamos falado da doutrina cristã de Santo Agostinho, eu tinha explicado como está estruturada a obra e nós estávamos vendo capítulo por capítulo um pouco do conteúdo e chegamos ao capítulo 3º, onde Agostinho continua aprofundando o tema dos sinais, né, sinha, e em concreto agora ele vai falar sobretudo do sinal que nos ajuda a interpretar, né, não tanto dos sinais da Bíblia, mas da interpretação bíblica. E aqui ele oferece a nossa consideração, ele oferece as regras de um tal Ticônio. E é o próprio Agostinho que nos fala quem era Ticônio. Ticônio era um donatista que depois acaba abandonando o cisma donatista. Mas ele também não se une ao final à Igreja Católica. Ele praticamente segue o próprio caminho. Pois muito bem, então no livro da doutrina cristã, no livro 3º, no capítulo 30, parágrafo 42, Agostinho vai falar das regras de Ticônio. E ele começa dizendo o seguinte sobre esse tal Ticônio. Certo Ticônio escreveu infatigavelmente contra os donatistas, apesar de ser ele próprio donatista. E nisso se manifesta sua estranha cegueira por não querer separar-se por completo deles. Compôs um livro intitulado As Regras, o livro das regras de Ticônio. Aí formulou 7 regras feitas para abrir como com chaves as passagens secretas das divinas escrituras. E aqui Agostinho ele vai começar a falar dessas regras de Ticônio. Agostinho ele é muito realista e ele usa as regras de Ticônio, mas ao mesmo tempo ele corrige, ele melhora as regras de Ticônio, nós vamos ver, e ele diz que, digamos assim, o intento de Ticônio deve ser um intento mais humilde. Nós não vamos conseguir interpretar todas as passagens bíblicas da Escritura aplicando as regras de Ticônio. Ticônio pensava que sim. Ticônio pretendia explicar toda a Escritura com essas 7 regras. Agostinho ele é mais realista e diz, não, muitas passagens da Escritura podem ser explicadas pelas 7 regras de Ticônio, mas não todas. E Agostinho diz que o próprio Ticônio nem sempre se atém às próprias regras na hora da interpretação das Sagradas Escrituras. Então, é um texto que pode servir para algumas passagens, sobretudo algumas passagens confusas, difíceis de interpretar. As regras de Ticônio podem ser úteis. E Agostinho até corrige várias delas, melhora essas regras de maneira que possam oferecer uma melhor interpretação do texto bíblico. Então, a primeira regra denomina-se o Senhor e seu corpo. A segunda, o corpo do Senhor, considerado em suas 2 partes, esse corpo bipartido do Senhor. A terceira regra, as promessas e a lei. A quarta, o gênero e a espécie. A quinta, os tempos. A sexta, a recapitulação. A sétima, o demônio e seu corpo.
Então Agostinho, né, depois de ter mencionado e ter dito que essas regras não são totalmente abrangentes na explicação da Escritura, ele afirma que contém a sua utilidade, né? E para nós também é algo interessante conhecer essas regras de interpretação bíblica, né? Nos abre também uma janela para conhecer o finais do século IV, inícios, né, do século V, onde os cristãos debatiam, né, muito sobre temas bíblicos. A patrística ela é muito centrada nas Sagradas Escrituras, né? A Sagrada Escritura é o centro da reflexão, da investigação, da pregação. A palavra de Deus, viva na tradição da igreja, ela tem esse primado na pregação dos padres da igreja. E Agostinho não é diferente. Então ele começa a falar sobre a primeira regra. A primeira regra trata sobre o Senhor e o seu corpo. Sabemos por ela que algumas vezes é dito cabeça e corpo, né? Então, essa regra ela pode se chamar o Senhor e seu corpo, ou a cabeça e o corpo de Cristo. Isto é, Cristo e a Igreja como uma só pessoa. Com efeito, não em vão foi dito aos fiéis: vós sois descendência de Abraão, se bem que não haja a não ser um descendente de Abraão, Cristo. Não é para estranhar quando em alguma passagem da Escritura passa-se da cabeça ao corpo e do corpo à cabeça, sem deixar de se referir a uma única e mesma pessoa, porque é uma só pessoa que pronuncia estas palavras: ele colocou-me um diadema na cabeça como noivo e adornou-me com enfeites como noiva. É preciso, portanto, procurar compreender qual entre esses dois títulos convém à cabeça e qual convém ao corpo, isto é, o que se refere a Cristo e o que se refere à sua igreja. Então aqui Agostinho ele nos fala dessa aplicação, dessa interpretação. Muitas vezes na Escritura tem passagens que se referem só à cabeça, a Cristo. Então esse salmo, um trecho da Bíblia em concreto, se aplica a Cristo como cabeça da igreja. Mas outras vezes, aquela interpretação, a melhor interpretação, não é aplicá-la a Cristo, cabeça, mas à igreja, corpo de Cristo. Então, sabendo isso, o autor bíblico, né, muitas vezes ele se refere à cabeça da igreja, que é Cristo, muitas vezes se refere ao seu corpo. Então o intérprete deve saber isso e estar atento em distinguir se está falando de Cristo cabeça ou da igreja corpo místico de Cristo. Então essa é a primeira regra de interpretação de Ticônio. Em seguida nós temos a segunda regra de Ticônio, que é aquela do corpo do Senhor, que contém duas partes, né? Por isso Agostinho vai melhorar a regra de Ticônio e vai chamá-la a regra da igreja misturada, poderíamos dizer assim, a eclésia permixta, ou seja, que no corpo da igreja, essa igreja ela é formada tanto por membros, né, que são trigo, e outros membros que são joio. Então, nós não conseguimos distinguir nesse corpo de Cristo, que é a igreja, quem é joio e quem é trigo. O joio e o trigo serão distinguidos e separados no fim da colheita, no fim dos tempos, né? Então, Agostinho melhora a regra de Ticônio, dizendo o seguinte: a segunda regra é o corpo do Senhor dividido em duas partes. Na verdade, Ticônio não deveria ter empregado essa fórmula, pois não é corpo do Senhor o que não haverá de estar com ele para sempre na eternidade.
mas deveria ter dito o corpo do Senhor verdadeiro e o corpo misto de Cristo. Ou então, o corpo do Senhor verdadeiro e o corpo simulado. Ou outra expressão parecida. Então, vejam aqui, Agostinho corrige a expressão de Ticônio. Não é um corpo dividido em duas partes, porque na verdade não é corpo de Cristo quem não está unido a Cristo, e o joio, né, por mais que fisicamente esteja misturado com o trigo, ele não pertence ao reino dos céus, portanto não pertence ao corpo de Cristo. Nós, nesse mundo, não conseguimos distinguir quem é joio e quem é trigo, porque na igreja estão misturados, nessa eclésia permixta. Então, é um corpo do Senhor verdadeiro, mas tem aquele joio que não é verdadeiro corpo, é um corpo falso, é simulado. Né? E continua Agostinho explicando. Pois não se pode dizer que os hipócritas estarão com ele eternamente, e nem que esteja com ele agora, parecendo estar em sua igreja. Por isso essa regra poderia, de preferência, ser intitulada a igreja mista. Então, essa é a melhor definição que dá Agostinho dessa regra, uma igreja mista. Essa segunda regra exige leitor atento, já que a Escritura, quando fala a uma parte da igreja, parece dirigir-lhe palavras que ela dirige a outra, ou bem passa da primeira à segunda porção, enquanto se dirige ainda à primeira, como se ambas as partes constituíssem um só corpo, devido à sua mistura aqui na terra e à sua comum participação dos mesmos sacramentos. Então, aqui a segunda regra, né, de Ticônio vai falar dessa igreja mista, que na verdade ela é mista no sentido que parece muitas vezes um só corpo, e muitas passagens da Escritura às vezes fala do trigo, né, dos fiéis, os fiéis em Cristo, portanto se dirige ao trigo, mas sem avisar, né, sem prévio aviso. As Escrituras muitas vezes mudam a linguagem e já não fala do trigo, mas fala da cisanha, fala do joio, né, desses membros, dessas pessoas que estão na igreja, mas não são parte do corpo de Cristo, porque não estão unidos a Cristo pelo dom da caridade, do amor, né, da graça. Então, essa cisanha, ainda que fisicamente esteja misturada ao trigo, não está destinada ao celeiro eterno, da vida eterna, o celeiro do céu. Né? Portanto, muitas vezes a Escritura, o leitor tem que estar muito atento, porque a Escritura muda o discurso, ora falando ao joio, ou ora falando ao trigo, como se fosse uma única pessoa. Então, o leitor tem que estar atento para distinguir e perguntar-se, agora a Escritura está falando de quem? Desse corpo de Cristo que é trigo? Ou daqueles que estão dissimuladamente, né, falsamente no corpo de Cristo, mas que são na verdade joio? Né? Então, uma regra de interpretação. Muitas vezes a Escritura vai falar desse corpo de Cristo como se fosse uma só coisa, mas o leitor tem que estar atento a distinguir o joio do trigo. E quando a Escritura muda por assim dizer, de foco, muda do destinatário daquelas palavras, né? Então, algumas palavras se atribuem à igreja como trigo de Deus, né? Ou outras vezes, algum trecho da Escritura se aplica ao joio como aquela parte falsa, né, que Agostinho chama de hipócrita, que está ali também no meio da igreja, né, mas que não pertence a Cristo por causa do seu amor, por causa da sua ausência da graça.
E muitas vezes eles compartilham, inclusive, os mesmos sacramentos, né? Então Agostinho sabe disso muito bem, porque ele lutou também contra os donatistas, né? Combateu a doutrina dos donatistas. Depois vem a terceira regra, que Agostinho também corrige e melhora essa regra. A terceira regra trata a respeito das promessas e da lei. E poderia ser dado outro título a essa regra, sobre o espírito e a letra, como eu próprio fiz ao escrever um livro sobre este assunto, né? De fato, o Agostinho tem um livro sobre o espírito e a letra. Poderia ainda ser intitulado A Graça e o Mandamento. O problema tratado parece-me mais importante do que a regra recomendada para resolver a questão, né? Então, Agostinho relativiza um pouco essa regra de Ticônio, que estava intitulada sobre o espírito e a letra, mas que Agostinho ele melhora, inclusive, a formulação dessa regra aqui e atribui sobre o tema do espírito e da letra. É por não ter entendido o problema que os pelagianos inventaram sua heresia, agravando a questão. Certamente Ticônio fez um trabalho muito bom, mas incompleto, pois em sua dissertação sobre a fé e as obras, diz-nos que essas obras são dons de Deus, merecidos pela fé. Mas essa mesma fé é de tal modo nossa que não a recebemos de Deus. Ele não deu atenção, pois, ao que disse o apóstolo: aos irmãos, paz, amor e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. E que ele não teve a experiência da heresia surgida em nosso tempo, e que nos obrigou a grandes trabalhos para defender contra ela a graça de Deus, transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Agostinho explica para o leitor que Ticônio, um pouco antes do tempo, ele cai no mesmo problema dos pelagianos, né? Então, Ticônio é anterior à crise pelagiana, mas ele não, digamos, distingue muito bem entre fé e obras e faz tudo depender do sujeito. Então, da fé do sujeito e, portanto, o sujeito é quem merece, né, pelas suas obras, e não tudo é dom da graça de Deus, como Agostinho depois tem já explicado ao longo das suas obras. A quarta regra, Ticônio a chama o gênero e a espécie. E diz assim Agostinho: a quarta regra de Ticônio trata sobre a espécie e o gênero. Ele denomina desse modo, na intenção que se entenda por espécie, a parte, e por a gênero, o todo, do qual é parte a espécie. Por exemplo, cada cidade é certamente uma parte do conjunto das nações. Ticônio chama, pois, a cidade de espécie e o conjunto das nações de gênero. Então, aqui é uma regra que é o do gênero da espécie. Então, muitas vezes, a Sagrada Escritura também se refere a uma parte, ou, né, troca a parte pelo todo. Em palavras de Ticônio, troca o gênero pela espécie e a espécie pelo gênero, né? A parte pelo todo, o todo pela parte. Então o leitor também tem que estar atento para ver se aquela escritura se aplica ao todo ou se aplica simplesmente à parte. Mas não se há de aplicar aqui aquela sutil distinção ensinada pelos dialéticos, os quais engenhosamente disputam sobre a diferença existente entre a parte e o todo. Há de valer a mesma regra ao se encontrar nas palavras divinas algo parecido, relativo, por exemplo, não somente a uma cidade, mas a cada província, nação ou reino. Assim,
não é só a propósito de Jerusalém ou de alguma cidade dos gentios, como Tiro, Babilônia ou qualquer outra nomeada nas Santas Escrituras, que encontramos uma questão que ultrapassa as suas fronteiras e convenha antes a todas as nações. Então, em outras palavras, essa regra de Ticônio estuda aquele trecho que deve ser aplicado à parte, chamado por Ticônio de espécie, ou ao todo, chamado por Ticônio de gênero. Então tem alguns salmos, alguns trechos bíblicos que vão nessa direção, ou aplicados ao todo, ou aplicados à parte. A quinta regra é sobre os tempos. A quinta regra estabelecida por Ticônio disserta sobre os tempos. Essa regra permite muitas vezes descobrir, ou pelo menos conjecturar, os espaços de tempo que ficaram obscuros nas Santas Escrituras. Aplica-se, diz ele, de duas maneiras, ou pelo tropo chamado sinédoque, ou pelos números perfeitos. E agora Agostinho vai explicar. O tropo sinédoque dá a entender o todo pela parte e a parte pelo todo. Então, aqui eu pulo um trecho, mas Agostinho depois ele vai explicar, vai citar exemplos da Escritura onde acontece isso. Essa figura de pensamento que troca a parte pelo todo. Ou também, outro modo, é através dos números perfeitos, e por isso Ticônio chama essa regra de os tempos. Quanto aos números perfeitos, Ticônio assim denomina aqueles aos quais a Escritura atribui valor todo especial. Tais são o número 7, 10, 12 e todos os outros que um leitor atento facilmente há de reconhecer. Na maioria das vezes, esses números são tomados em lugar de um espaço de tempo indefinido. Assim, Agostinho cita o Salmo, eu te louvarei 7 vezes por dia. Não tem outro sentido do que teu louvor estará sempre em minha boca. Então, essa quinta regra dos tempos ajuda a identificar esses números perfeitos. Então, na verdade, ali quando ele diz eu te louvarei 7 vezes por dia, significa que eu te louvarei sempre. O teu louvor estará sempre em minha boca. Esse é o significado, porque ali o número 7 é o número bíblico perfeito. E poderíamos pensar o número 3, o número 12, as 12 tribos de Israel, o número 10, os 10 mandamentos, e assim outros números que nós encontramos na Escritura nos ajuda a determinar o tempo desse evento, que significa uma infinidade. A sexta regra é chamada de recapitulação. Ticônio dá o título de recapitulação à sexta regra, a qual um estudo bastante atento das obscuridades da Escritura o fez descobrir. De fato, alguns fatos podem ser expostos como se fossem posteriores na ordem do tempo, ou serem narrados na sequência contínua dos acontecimentos. Ao passo que, sem se notar, a narração remonta a acontecimentos anteriores e que foram omitidos. Ora, sem perceber isso, graças a essa regra, pode ser levado a enganos. Eis um exemplo tirado do Gênesis. O Senhor Deus plantou um paraíso de delícias no qual pôs o homem que havia formado, e o Senhor Deus produziu da terra toda espécie de árvores formosas à vista e de frutos doces para comer. Esse relato assim apresentado parece dizer que a criação do homem por Deus foi anterior à criação do paraíso. Sendo evocados brevemente ambos os fatos, isto é, que Deus plantou o paraíso e que aí pôs o homem a quem formara, a Escritura volta atrás e, recapitulando conta o que havia omitido, a saber, como foi plantado o paraíso
produzindo Deus da terra toda árvore formosa de frutos bons para comer. Então, nessa regra chamada recapitulação, muitas passagens bíblicas recapitulam, né? Voltam ao capítulo, ou seja, fazem um resumo acrescentando algo do que já foi falado. Então, por exemplo, essa passagem do livro do Gênesis volta, dá um passo atrás naquilo que já foi falado, mas acrescenta alguma novidade. Isso, para Ticônio, se chama recapitulação. Muitas passagens da Escritura têm essas recapitulações, né? Hoje em dia, pelos estudos históricos críticos, né, das Sagradas Escrituras, a gente sabe que muitas vezes um texto nem sempre ele é unitário na sua composição, né? Ele é unitário na harmonia da verdade bíblica, etc., né? Mas na redação, às vezes, tem uma confluência de diversos autores, diversas tradições, né? Que depois um autor sagrado ele compila e coloca junto essas diversas tradições, né? Sobre o mesmo relato. Por exemplo, do livro do Gênesis, né? A criação, Gênesis 1, que fala do homem criado à imagem e semelhança de Deus, né? Gênesis 1, 26, e depois Gênesis 2, que fala do homem criado do lodo da terra. Né? Então, se trata, para Ticônio, de uma recapitulação. Não é uma contradição, mas o autor sagrado volta atrás, recapitula aquilo que já foi falado, mas acrescenta uma novidade que não havia falado anteriormente. Então, essa é a regra que nos ajuda também a interpretar essas passagens de recapitulação. A sétima e última regra de Ticônio é chamada o demônio e seu corpo. O demônio é, com efeito, a cabeça dos ímpios que hão de ir com ele ao suplício do fogo eterno. Assim como Cristo é a cabeça da Igreja, que constitui seu corpo e está destinada a participar de seu reino e da glória eterna. Ora, assim como na aplicação da primeira regra intitulada por Ticônio, o Senhor e seu corpo, é preciso tomar cuidado quando a Escritura fala de uma única e mesma pessoa, para discernir o que convém à cabeça e o que convém ao corpo. Do mesmo modo, na aplicação desta última regra, é preciso poder discernir. Assim, o que é dito por vezes contra o demônio não se refere a ele, mas ao contrário, ao seu corpo. Trata-se, então, não somente de homens que estão manifestadamente fora da igreja, mas ainda de homens que, ao mesmo tempo que pertencem ao demônio, estão misturados por um tempo na igreja, até o dia em que cada um deixa esta vida, isto é, quando a palha for separada do grão na eira. Então, assim como a primeira regra fala de Cristo cabeça e do seu corpo, né, que são os fiéis, também existe na Sagrada Escritura uma referência ao demônio e o seu corpo, né, que são aqueles que amam o mal, que fazem o mal, né, e que estão, como diz aqui, esses ímpios, né, que estão que hão de ir ao suplício do fogo eterno. Né. Então, o demônio também tem um corpo, que é o corpo dos ímpios, né, os ímpios que formam o seu corpo na impiedade, né, e, portanto, às vezes também a Escritura, né, o leitor tem de estar atento, porque às vezes a Escritura menciona o demônio, mas está falando do corpo, ou seja, está falando dos ímpios, ou vice-versa, está falando dos ímpios, mas algumas vezes se refere isso diretamente ao demônio como cabeça do seu corpo de impiedade. Então, praticamente essas são as regras de Ticônio, né? Agostinho mesmo é consciente que elas não solucionam todos os problemas da Escritura, mas podem ajudar o leitor a interpretar, né,
corretamente algumas passagens, sobretudo algumas passagens difíceis da Escritura.